E aí, pessoal, aqui é o Marcelo Rossi. A gente está voltando no nosso canal semanal Geointeligência e Exoarquivos, né? Naquele canal que a gente fala dos assuntos mais misteriosos, não é? E por que eu resolvi falar? Porque hoje a gente já está com uma ameaça de um novo ciclone tropical aqui na região sudeste. São Paulo, principalmente, né? Até postei nos nossos grupos do Telegram, né? E eu vi aquela cidade do Paraná, eu não me recordo o nome dela agora, que foi completamente destruída por um tornado, né? Aí eu me faço a pergunta, será que tem alguém mexendo com o clima? Vamos lembrar também daquelas chuvas absurdas do Rio Grande do Sul de maio do ano passado, né? Que eu sempre peço para o pessoal, principalmente no outro canal, ajudar comprando os produtos dos nossos irmãos gaúchos, que aquelas chuvas destruíram uma boa parte da vida deles, não é? Aí eu fico me perguntando, será que tem alguém mexendo com o clima? A gente já falou aqui nesse canal, principalmente, né, daquela arma de guerra, o Harp. A gente já falou né, daquela tempestade que teve lá no meio dos Emirados Árabes, no Catar, se eu não me engano, né, que teve uma chuva absurda, né, que parecia algo encomendado. Aí eu faço a pergunta, será que alguém está mexendo com o clima? Será que alguém está mexendo com toda essa situação? Não. Aí eu peguei um texto do Global Research que explana legal esse tipo de assunto. Vamos lá? Ele diz o seguinte: ó, nos últimos meses, o mundo está ouvindo termos incomuns para descrever eventos climáticos extremos. Agora temos o termo ciclone bomba, rios atmosféricos. São usados nos boletins meteorológicos diários das TVs e da mídia para descrever o despejo de volumes recordes de chuva ou neve em regiões do mundo de forma extremamente destrutiva. A máfia verde, né, que são os globalistas, afirma, sem um pingo de prova factual, que tudo se deve à grande pegada de carbono do homem, né? Eles usam isso como uma desculpa para dobrar a eliminação gradual de petróleo, gás, carvão e energia nuclear, porque eles querem derrubar as economias, né? Em favor de uma energia verde impraticável, subsidiada pelos contribuintes e explorada totalmente pelos financistas, né? Pelo mercado financeiro. Energia eólica ou solar que não é totalmente confiável. Será que essas calamidades climáticas estranhas são de fato criadas pelo homem? Ele faz essa pergunta aqui. Mas ele quer dizer assim, não pelas alegadas emissões de carbono, criadas pelo homem, não pelo lado, né, do homem não perceber, né, pelo lado sem intenção. Ele está perguntando criadas pelo homem pelo lado intencional. Ou seja, será que alguém está criando todas essas tempestades para poder botar a culpa nos governos e jogar as economias para baixo por conta disso, né? Vocês entenderam o que ele quis dizer aqui, criadas pelo homem, né? Desde o final de dezembro, especialmente os Estados Unidos passaram por eventos climáticos severos, da tempestade de ciclones bombas que enterrou grande parte da costa leste em neve recorde, de Buffalo até a Flórida. Ao mesmo tempo, a costa oeste dos Estados Unidos, do estado de Washington ao longo da costa da Califórnia, sofreram inundações extremas de ondas após ondas dos chamados rios atmosféricos, carregando grandes volumes de água do Pacífico, causando graves e grandes inundações. Sem apresentar nenhuma prova científica, todos os ideólogos da energia verde alegaram que tudo se deve ao aquecimento global causado pelo homem, agora chamado e rotulado, né, nauseamente de mudanças climáticas, para confundir toda a questão original. E todos esses vagabundos defendem uma transição acelerada para um mundo distópico, livre das pegadas de carbono. Não. Um caso sério pode ser feito de que tudo isso poderia estar sendo muito bem arquitetado pelo próprio homem, mas não por causa da emissão de muito carbono ou outras emissões de gases de efeito estufa, provocadas pela atividade humana. Isso está acontecendo devido à manipulação deliberada, maliciosa e usado como arma contra os nossos principais padrões climáticos.
Trata-se de geoengenharia. Ó. A tecnologia de manipulação do clima é uma das áreas altamente secretas e tem sido mantida fora de debate aberto com a sociedade desde o final da Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes é chamado de geoengenharia ou, mais recentemente, menos ameaçadora, de intervenção climática. Seja qual for o nome, envolve o homem mexendo com as complexidades do clima na Terra, com resultados potencialmente catastróficos. O que sabemos sobre essas possibilidades de armamento, dessas armas climáticas? Né? Após a Conferência do Clima de Paris de 2015 e o subsequente Acordo de Paris, Peter Wadhams, professor de Física Oceânica da Universidade de Cambridge, juntamente com outros cientistas importantes do aquecimento global, iniciaram uma chamada aberta para a geoengenharia a fim de resolver, a palavra está entre aspas aqui, a suposta crise climática e prevenir o aquecimento global acima de 1,5 graus centígrados, né? Que está acima dos níveis pré-industriais, uma meta totalmente arbitrária. Isso aí é para jogar as economias lá embaixo. Por causa do quê? Para esfriar, para atrasar, né, o sistema financeiro, para atrasar a queda do sistema financeiro, né? Porque eles já estão administrando uma bolha muito difícil de ser controlada, né? E é aquilo que eu falo, o sistema financeiro controla o mundo todo. Então, se as economias começam a crescer de maneira grande, eles perdem o controle dessa bolha, né? O que os cientistas pós o Acordo de Paris afirmam é que estamos contra a parede e agora devemos iniciar urgente o processo de preparação para a geoengenharia do clima. Devemos fazer isso sabendo que suas chances de sucesso são pequenas e os riscos de implementação são grandes. O que eles não nos dizem é que a manipulação do clima por conta desta geoengenharia foi desenvolvida em segredo pelos militares globalistas e agências de inteligência dos Estados Unidos por décadas. Em junho de 1996, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório com um título provocativo: Clima como um multiplicador da força. O relatório delineou as possibilidades da geoengenharia artificial para que, entre outras coisas, aumentasse a precipitação ou tempestades, negassem também as tempestades, seria para induzir secas, eliminar a cobertura de nuvens de um inimigo e outros eventos. Foi produzido para examinar os conceitos, capacidades e tecnologias que os Estados Unidos precisarão para permanecer com a força aérea e espacial dominante no futuro. O relatório observou no início: a modificação do clima pode ser dividida em duas categorias principais: a supressão e a intensificação dos padrões climáticos. Em casos extremos, pode envolver a criação de padrões climáticos completamente novos, atenuação ou controle de tempestades severas, ou mesmo alteração do clima global em uma escala de longo alcance e de longa duração. Vocês lembram que novembro e dezembro de 2022, quando o povo estava acampado lá em Brasília, o que choveu, justamente porque o povo estava ali sem cobertura, na porta ali do quartel-general, né? O pessoal que mora em Brasília diz que nunca choveu tanto em novembro e dezembro quanto naquela época. Será que aquilo foi para tirar o povo dali? Né? A gente não sabe, né? Aí eles, continuando o texto, relembrando então a guerra do Vietnã lá no final dos anos 60, o secretário de Estado Henry Kissinger e a CIA autorizaram uma geoengenharia ultra-secreta na época, codinome Operação Popeye, da Tailândia sobre o Camboja, o Laos e o Vietnã, usando aviões militares WC-130 e jatos RF-4. As forças norte-americanas pulverizaram iodeto de prata e iodeto de chumbo em nuvens de tempestade de monções sazonais para transformar as estradas de abastecimento dos norte-vietnamitas em sumidouros de lama intransitáveis. Né? A intenção da missão era criar chuva suficiente durante todo o ano para manter as trilhas de Ho Chi Minh bloqueadas. A operação secreta de geoengenharia foi tornada pública pelo premiado jornalista Seymour Hersh.
em 1972, resultando em audiências no Congresso, mas pouco mais. Alguns anos depois, em 1976, uma lei banal foi aprovada exigindo que todos os atores relatassem anualmente ao National Oceanic and Atmospheric Administration, a NOAA, Agência Climática do Governo, qualquer modificação climática realizada, né? Seja a CIA ou ao Pentágono, essa ordem foi dada, ou seja, eles controlam o clima, né? Durante a década de 70, o trabalho de geoengenharia artificial do clima tornou-se mais sofisticado e também muito mais secreto. O método tradicional de fazer chuva, semeadura de nuvens por aviões que dispersam, normalmente partículas de iodeto de prata em nuvens, contendo gotículas de água para induzir a chuva, então é usado desde a década de 1940. No entanto, desde a década de 1990, na época em que a Força Aérea dos Estados Unidos publicou O Tempo como uma Força Multiplicada, né? É um livro deles, um tópico que eles criaram, novos métodos significativos foram desenvolvidos com alcance e efeito muito maiores e bem antes ainda de 2025. Então, para responder a pergunta que nós fizemos no título desse nossa análise aqui, sim, alguém está mexendo com o clima. São os globalistas, né? Eles usam isso como arma e a gente se pergunta aqui, será que eles vão usar essa arma contra quem agora? Será que foi usado contra o Rio Grande do Sul? Devo lembrar a todos que o governador do Rio Grande do Sul é um globalista assumido, né? Assumido por quê? Porque uma vez eu vi um vídeo dele que ele falou com orgulho que ele era um Young Global Leader, né, do Fórum Econômico Mundial. Eu só não entendo por que os eleitores do Rio Grande do Sul ainda dão o voto a ele, sabendo que ele é um Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial. Então, sendo que o Estado está na mão dos globalistas, né, ou seja, sendo governado por um globalista, né, que usa a cartilha globalista, por que eu duvidaria de que algo foi utilizado contra aquele povo, né, para que haja uma reconstrução do Estado, para dificultar, né, a vida de todo mundo ali? Por que eu não deveria acreditar nisso? Se eu entendo aqui como funciona o mundo, quem manda no mundo, e eu entendo que esses que mandam no mundo estão manipulando o clima, por que eu deveria duvidar do que ocorreu lá, né? Que aquilo ali foi planejado para o Rio Grande do Sul, que eles querem modificar algo e ali talvez seja... os globalistas têm aquela ideia, né? Destruir para depois reconstruir. Não é o que estão fazendo com a Ucrânia agora? O Zelensky, que está encostado na parede, até pelos próprios globalistas. Por quê? Porque agora a BlackRock ela quer reconstruir a Ucrânia. Os russos não estão destruindo uma boa parte da Ucrânia, não estão atacando Kiev, bombardeando ali bastante a Ucrânia. Então ela precisa ser reconstruída, né? Eles não têm o acordo com o Zelensky ali, não firmaram acordo para a BlackRock reconstruir a Ucrânia e endividar aquele povo por décadas. Então por que eu duvidaria que eles possam fazer isso em algum outro lugar do mundo? Se lá na Ucrânia foi com a guerra bélica, por que aqui no sul do Brasil, por exemplo, ou no sudeste, em outro local, não poderia ser? Porque eles mexem com o clima, eles destroem com o clima, né? É algo que a gente tem que pensar, né? Óbvio que alguém está mexendo com o clima e usando como arma, usando o clima, manipulação climática como arma. Veja o tornado que destruiu essa pequena cidade. Eu vou procurar aqui agora qual foi a cidade destruída pelo... né? Eu vou digitar aqui no computador enquanto eu falo com vocês. Cidade destruída por tornado no Paraná. Aquilo ali, a cidade foi completamente destruída. Não acho o nome aqui. Só fala cidade do Paraná, cidade do Paraná. Puxa vida. Rio Bonito do Iguaçu. Ela tem um nome bonito também. Rio Bonito do Iguaçu. Teve 90% da área urbana afetada após o tornado e o governador Ratinho Júnior decretou então estado de calamidade pública, né? Um tornado, a gente nunca tinha visto isso por aqui. Da onde que veio isso? É assustador um negócio desse.
Então essa é mais uma questão levantada aqui no nosso canal de assuntos mais misteriosos, para a gente pensar, né? E refletir melhor. E como eu disse lá no nosso grupo principal, nosso canal principal hoje, lá no Geopolítica e Operação Retomada, a vida está colocando o povo brasileiro numa nova curva. Chegou a hora da gente sair às ruas novamente para tentar resolver a situação no nosso Brasil. Mostrar para esses globalistas que a gente já sabe a maneira que eles trabalham e que nós não queremos mais isso. Agora, se cada um ficar dentro da sua casa, deitado no sofá, assistindo novela e jogo do Flamengo, pode se preparar aí, porque quem vai ser afetado é o seu filho e o seu neto. Pode ter a mais plena certeza disso, gente. É duro falar isso aí, mas é a realidade. Ou você se mexe agora, ou tudo vai acabar para nós. Tá bom? Então quero agradecer novamente também as pessoas que acompanham esse nosso segundo canal, aqui o canal secundário. Muito obrigado a todos. Os nossos trabalhos aqui, os dois canais não são remunerados. Então quem puder e gostaria de fazer uma doação para a gente, segue aí o número da conta e a chave do Pix. E eu agradeço imensamente quem puder. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Voltamos aqui nesse canal a semana que vem. Valeu, pessoal!